Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo julga a legitimidade do Ministério Público para cobrar pena de multa. E novo pedido de vista adia julgamento de ação sobre limites marítimos entre Santa Catarina e Paraná. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E foi exatamente isso. Agora, o pedido de vista foi do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo julga, neste caso, uma ação que chegou aqui em 1991 e traz aí uma discussão sobre a demarcação dos limites marítimos entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A demarcação desses limites foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda na década de 80. A ação é do estado de Santa Catarina, que alega que essa demarcação feita pelo IBGE foi feita de forma arbitrária, sem respaldo legal e ainda trazendo grandes prejuízos ao estado de Santa Catarina. É importante dizer que essa demarcação, ela trata da distribuição dos royalties de petróleo, ou seja, as indenizações que estados e municípios recebem com a exploração do petróleo. O julgamento deste caso começou em junho deste ano e até o momento já temos os votos de 2 ministros, do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o voto de hoje, então, do ministro Marco Aurélio, como vamos ver na reportagem. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Marco Aurélio disse que a ação deve ser aceita integralmente. Ressaltou que, ao traçar os limites marinhos entre Paraná e Santa Catarina, o IBGE não levou em conta características importantes do litoral dessa região. E destacou ainda, o Instituto deve refazer os traçados e o Estado catarinense precisa ser ressarcido dos royalties de petróleo recebidos indevidamente por Paraná e São Paulo. Poderia o IBGE, órgão integrante da administração pública indireta, traçar uma única reta, unindo pontos apenas fixados nos limites interestaduais? A resposta é negativa. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, relembrou o voto dele de junho deste ano. Explicou que aceitou apenas parte do pedido de Santa Catarina para que o IBGE refaça os traçados das linhas entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, tendo como base linhas retas. Quando o IBGE projetou a 200 milhas, o que deveria ter sido cruzado muito antes, criou um critério próprio, sem base legal, em detrimento do estado de Santa Catarina. Portanto, nesta parte, por isso eu julguei procedente em parte. Os pontos apropriados estão demarcados corretamente, mas a projeção a 200 milhas sem base legal, incorretamente. Mas o julgamento foi novamente suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar melhor o caso. Ainda na sessão de hoje, os ministros julgaram o recurso do deputado federal Nelson Meure. O processo está em segredo de justiça e tem a ver com o desmembramento de inquérito contra o parlamentar. O plenário decidiu aceitar o recurso apenas para esclarecer um ponto. Provejo os declaratórios apenas na primeira parte mais importante. Na primeira parte, para consignar que, relativamente ao desmembramento, houve o acolhimento do que requerido pelo Procurador-Geral da República, mantendo-se o inquérito na totalidade neste tribunal. E ainda na sessão de hoje, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, comunicou que a Unesco, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, conheceu como patrimônio documental da humanidade a decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva de homossexuais e ainda a garantia dos direitos fundamentais aos homossexuais. A entrega do certificado está acontecendo neste momento no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O STF está sendo representado pelo ministro aposentado Aires Brito. Inclusive, ele foi o relator das ações que tratou deste tema aqui no STF. O ministro Dias Toffoli, então, durante a sessão, destacou a importância do reconhecimento da ONU. Vamos ver. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer esse direito por decisão judicial. Isso ficará, então, registrado como patrimônio documental da humanidade. Esse reconhecimento representa
a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, na forma do seu inciso 4 do artigo 3º, mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. A questão de ordem na AP 470, conhecida aí como mensalão, né, que discute qual órgão tem aí a legitimidade para executar a pena de multa, né? Está sendo julgado junto com a ADI, é isso? Exatamente, esse foi o tema da segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Na questão de ordem trazida ao plenário pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, o que se discute é um pedido de reconsideração contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou que a legitimidade para a propositura da ação de execução para a cobrança daquelas multas aplicadas nas condenações da ação penal 470, em razão dos crimes cometidos, já que a pena de multa ela tem esse caráter penal, porque ela é prevista em vários crimes que os réus foram condenados naquela ação penal, ele disse que a legitimidade é do Ministério Público e contra essa decisão veio então um pedido de reconsideração para se modificar esse entendimento. Segundo a União, o artigo 51 do Código Penal, alterado em 1996 por uma legislação, diz que a natureza dessa multa, ela foi considerada dívida de valor e que, portanto, não seria o Ministério Público o legitimado para a propositura dessas execuções, muito menos nas varas de execução criminal, como o ministro Luiz Roberto Barroso havia determinado. Mas sim deveria ser executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional nas varas de execução fiscal. Esse é o pano de fundo da discussão na ação penal 470 e é o tema. O artigo 51 do Código Penal, com essa alteração, é tema da ação direta de inconstitucionalidade, que, como você disse, está sendo julgada em conjunto com essa questão de ordem, em que a Procuradoria-Geral da República questiona a constitucionalidade desse artigo 51 para afastar qualquer interpretação de que seria a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia Pública, que deveria propor essa execução para garantir a ele, Ministério Público, a legitimidade para a propositura desse tipo de execução. Até agora, na ação direta de inconstitucionalidade, já votou o ministro Marco Aurélio, relator dessa ADI, após sustentações orais, entendendo pela improcedência do pedido, pela constitucionalidade do artigo 51 e que a atribuição é exclusiva da Advocacia Pública, da Procuradoria da Fazenda Nacional, a execução dessas penas de multas aplicadas. E o ministro Edson Fachin logo em seguida passou a votar no sentido de que ele acabou indo, em parte, na questão de ordem com o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, para entender que a pena de multa, ela mantido o seu caráter criminal, então não ficaria afastado essa natureza criminal da pena de multa, mas entendeu como o ministro Marco Aurélio que quem deveria executar seria a Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso porque, uma vez que transita em julgado a sentença penal condenatória, de acordo com a legislação, o juiz determina a intimação do condenado para em 10 dias efetuar o pagamento da multa. Em não fazendo, deveria ser comunicada à Procuradoria da Fazenda, então, para dar início à execução dessa pena de multa para que fosse ressarcido os cofres públicos. Esse até agora é o panorama do julgamento. Apenas 3 ministros votaram, na verdade, ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, na sessão de hoje. O julgamento está prometido para retomada amanhã, logo no início da sessão plenária, a partir das 14 horas. Então, nós aguardamos você amanhã também por aqui. Amanhã temos mais notícias sobre esse assunto. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.